Olá, alunos, tudo bem? Alunos do primeiro ano do Colégio Santana, vamos continuar então, começando agora o segundo bimestre. Vamos trabalhar com a parte agora das funções do primeiro grau, né? As funções do primeiro grau, também conhecidas como funções afins. Então eu posso chamar a função do primeiro grau como função afim ou função real do primeiro grau. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, o que é uma função do primeiro grau? Ele é toda função que se apresenta na forma f de x igual a ax mais b. Tá certo? Aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Onde o a e o b são números reais, quaisquer. O a pode ser qualquer número real e o b também, certo? Só que o a não pode ser zero. O a tem que ser diferente de zero. Para que a função seja chamada de função do primeiro grau, então, que é da forma f de x igual a ax mais b, tá? O a pode ser qualquer número real com exceção do zero, e o b pode ser qualquer número real, tá certo? Esse a ele é chamado de coeficiente angular, nós vamos reforçar isso bastante nessa aula de hoje. E o b é chamado de coeficiente linear. Tudo bem? Beleza. Bom, vamos ver alguns exemplos de algumas funções aí do primeiro grau, né? A função f de x igual a 5x menos 3. Então, nesse caso, o a, que é o coeficiente do x, vale 5, e o b, que é o termo independente, coeficiente linear, vale menos 3. Na função f de x igual a menos 2x menos 7, o a vale menos 2 e o b vale menos 7. E na função f de x igual a 11x, o a vale 11. Mas repare que não tem um termo independente. Então, nós dizemos que aí, nesse caso, o b vale 0. Tudo bem? Detalhe, sempre que o b for igual a 0, essa função do primeiro grau, também conhecida como função afim, recebe ainda um outro nome especial de função linear. Tá certo? Então, sempre que numa função do primeiro grau não aparecer o b, o termo independente, o número sozinho, como no caso da função f de x igual a 11x, essa função recebe um nome especial de função linear. Tá certo? Então, o primeiro exemplo é uma função afim ou do primeiro grau, o segundo exemplo também, e o terceiro exemplo também, afim ou do primeiro grau. Mas, como b é zero, ela recebe o nome especial de função linear também. Tudo bem? Muito bem. Então, ó, o gráfico de qualquer função do primeiro grau, chamada função real do primeiro grau, tá certo? Ó, função real do primeiro grau. O gráfico de uma função real do primeiro grau é sempre uma reta oblíqua, tá? Aos eixos x e y. O eixo x, lembrem que ele é chamado de eixo das abscissas. E o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Então, toda função real do primeiro grau, o que é uma função real mesmo? É aquela função que tem domínio R e contradomínio também R. Quer dizer, o domínio pode ser qualquer número real, está dentro do conjunto dos números reais, e o contradomínio também. Consequentemente, o conjunto imagem também vai estar dentro de R. Tá certo? Essas funções reais do primeiro grau, chamadas de funções afins, sempre tem como gráfico uma reta. Tá certo? Então vamos ver um exemplo aqui. Eu quero construir o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Y ou f de x, né? Como eu já estou dizendo que é função, até poderia colocar o f de x como valor direto. Mas vamos escrever assim. Então a função y igual a 3x menos 1. Se ela é uma função real do primeiro grau, eu tenho certeza que o gráfico é uma reta. Tá certo? Bom, então vamos lá. Para você traçar uma reta, lembra do conceito da geometria, que você viu lá no nono ano, né? Qual é o conceito da geometria? Quantos pontos num plano determinam uma reta? 2. 2 pontos determinam qualquer reta no plano. Se você tiver qualquer 2 pontos num plano, basta pegar uma régua e ligar esses pontos que você terá uma reta. Então, se eu preciso de 2 pontos apenas para traçar a reta, o que eu faço? Ó, primeiro, eu chamei o x de zero. Então, se eu pegar esse x igual a zero e substituir aqui, ó, no lugar do x, tá certo? Vai ficar 3 vezes 0 menos 1, ou seja, o y correspondente será menos 1. Então, esse ponto tem coordenada para x0 e para y menos 1. Beleza? Mas, se eu quiser saber um outro ponto qualquer, você poderia também substituir o y. Então, aqui eu substituí na segunda condição o y por 0. Ó.
0 igual a 3x menos 1. Então, eu passo o menos 1 para o primeiro membro, fica 1 igual a 3x, e aí passo o 3 dividindo, fica x igual a 1 terço. Então, o outro ponto tem coordenada 1 terço e 0, tá certo? Esses pontos são os mais interessantes, que são os pontos aonde a tua reta vai cortar os eixos x e y. O ponto 0 e menos 1 está sobre o eixo y, e o ponto 1 terço e 0 está sobre o eixo x. Tudo bem? Então, com estes dois pontos, é mais fácil você construir a reta. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que fica o gráfico nesse caso? Veja que eu marquei aqui o ponto 0 e menos 1 e o ponto 1 terço e 0. 0 e menos 1 está sobre o eixo y. Sempre que a coordenada de x for 0 de um ponto, o ponto está sobre o eixo y. E o ponto 1 terço e 0. Se a coordenada de y for 0, o ponto está sobre o eixo x. Então, eu pego uma reta, simplesmente ligo esses pontos e continuo com a reta para cima e para baixo, né, porque é uma reta infinita. Eu marquei 2 pontos para determinar a reta, mas tem infinitos pontos sobre a reta, tá certo? Não precisavam ser esses pontos. Eu poderia escolher qualquer valor para o x e colocaria na fórmula e acharia um y correspondente. Daí, outro valor de x, acharia outro y correspondente, ligaria esses pontos e eu teria sempre a mesma reta na função y igual a 3x menos 1. Tá certo? É porque é mais fácil visualizar a reta com os pontos aonde ela corta os eixos. Tranquilo? Bom, então aí está o gráfico dessa função do primeiro grau. Então, recordando, toda função do primeiro grau gera como gráfico uma reta. Tá certo? A função real do primeiro grau, ou chamada também de função afim, gera como gráfico uma reta. Com 2 pontos você determina, então, esta reta. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Já vimos, então, nessa função que o gráfico da função afim f de x igual a x mais b é uma reta. Tá certo? O coeficiente de A é chamado de coeficiente angular da reta, e está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo AX. E o termo B é chamado de coeficiente linear da reta. Tá? Para x igual a 0, a gente vai ter sempre o valor do B. Então, um detalhe interessante que a gente tem na função do primeiro grau, o valor do B vai ser sempre o ponto aonde a reta vai cortar o eixo y. Veja que interessante, né? Então, você já, olhando para a função, você já tem o ponto onde ela corta o eixo y, que é sempre no valor do B. Bom, o coeficiente angular da reta acompanha o x, tá certo? E ele diz se a tua função do primeiro grau é crescente ou decrescente. Sempre que o a, esse número da frente do x, for um número positivo, a tua função do primeiro grau ela é crescente. Agora, se o a for negativo, a tua função do primeiro grau ela é decrescente. Tá certo? Então isso é importante para você também saber classificar uma função do primeiro grau ou segundo grau e saber também se ela é uma função crescente ou decrescente. Certo? Bom, vamos ver então aqui um exemplo de uma função angular que tem o a igual a 2, então é uma reta crescente. Então, essa função aqui, f de x igual a 2x mais 3, como o a é positivo, a reta é crescente. E a inclinação da reta crescente é sempre assim, ó. Tá? Você percebe realmente que ela está crescendo, né? Aumenta os valores de x, aumenta os valores de y também. Tá certo? Então, esse é um exemplo de uma função do primeiro grau crescente. Se o a for positivo, ela é crescente. Tá? Bom, e uma função do primeiro grau decrescente. Tá? Aqui a função f de x igual a menos x mais 4 sobre 2. Até você podia separar, né? Fazer assim, menos x sobre 2 mais 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 é 2. Então, repare que ela está cortando o eixo y justamente no 2, que é o termo independente. Tá certo? Mas veja a inclinação dela como ela é diferente da crescente, né? A crescente é sempre assim, ó. Tá? E a decrescente tem sempre essa outra inclinação aqui, ó. Sempre, né? A crescente é sempre assim, a crescente é sempre assim. Beleza? Deixa eu apagar aqui para deixar um pouquinho mais claro, ó. Deixa eu apagar essa aqui, vou colocar com a cor azul aqui, ó. Tá? A função decrescente, ó, é essa reta aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, azul é a inclinação de uma reta de uma função crescente. A vermelha é crescente, desculpe, e a azul é decrescente, tá certo? A inclinação crescente é sempre nesse sentido e a decrescente é sempre no sentido da azul. Tranquilo? Muito bem. Bom, se o a for zero, professor, o que acontece?
Gente, se o A for zero, eu não vou classificar essa função como função do primeiro grau, não. Tá? Se o A for zero, vai ter só o B. Por exemplo, a função f de x igual a 5 meios. Veja que não é 5x sobre 2, é só 5 meios, que é um número. Então, isso significa que o A é zero. Essas funções cujo A é zero também são retas. Só que são retas, observe nesse caso, paralelas ao eixo x. E elas cortam o eixo y justamente no número indicado, no caso 5 meios, que é 2,5. Então está entre o 2 e o 3, ele está vendo que é 2,5, 5 meios. Tá? Se f de x fosse igual a menos 2, por exemplo, essa função cortaria aqui o eixo x aqui embaixo. Ó. Ficou meio torto aqui, mas seria uma reta paralela ao eixo x, passando aqui por baixo. Tudo bem? Tá, mas essa função, então, ela não é do primeiro grau ou afim. Ela também é uma reta, mas é uma reta paralela ao eixo x. Toda função chamada constante, uma função que o f de x é igual a um número só, que é o número onde ela corta o eixo y e gera uma reta paralela ao eixo x. Tá certo? Então essa função é a função constante. Bom, a função, o coeficiente linear, como a gente acabou de ver, já falei para vocês, o b é sempre o ponto que ela corta o eixo y. Tá? Então isso você não pode esquecer. O b na função do primeiro grau é o ponto onde a função corta o eixo y. Tá? Não esqueça desse detalhe. Muito bem. Então, por exemplo, a primeira função que nós vimos ali nos exemplos, f de x igual a 2x mais 3, repare, ela está cortando o eixo y justamente no 3, no ponto de coordenadas 0 e 3. A função f de x igual a menos x mais 4 sobre 2, como 4 dividido por 2 é 2, ela está cortando o eixo y no 2. Apesar de ser decrescente, ela corta o eixo y para cima. Né? E a função, no caso, constante, né? No caso, ela tem um coeficiente linear, que seria esses 5 meios. Mas ela não é nem função do primeiro grau, nem afim. Tá? Então, nesse caso, ela determina o ponto onde a reta paralela corta o eixo y. Tudo bem? Bom, o que é o zero ou a raiz de uma função do primeiro grau? O zero ou a raiz de uma função do primeiro grau é justamente o ponto onde a função corta o eixo x. Para achar esse ponto que ela corta o eixo x é bem fácil. Basta pegar a função do primeiro grau e igualar a zero. Então, por exemplo, aqui eu peguei a função f de x igual a 2x menos 5, está vendo essa função aqui? E igualei a zero aqui, ó. Tá vendo? Ó? 2x menos 5 igual a zero, 2x igual a 5, passo 2 dividindo, x igual a 5 meios. Então, 5 meios é a raiz dessa função, que é o ponto aonde ela corta o eixo x, tá certo? Então, a função corta o eixo x na raiz, que você obtém igualando a função a zero. Por favor, não é o a. Ah, não, então se a função corta o eixo y no menos 5, que é o b, ela corta o eixo x no a. Não, ela não corta o eixo x no a. Ela corta o eixo x na raiz, que você obtém quando você iguala a função a zero, transforma ela numa equação do primeiro grau, e aí iguala a zero para achar a raiz. A raiz da equação do primeiro grau é o ponto onde a função corta o eixo x. Tudo bem? Então, um detalhe, ó. Atenção, o valor de a não é o ponto onde a função corta o eixo x. Fique bem claro isso, isso é uma pegadinha clássica. A raiz da função se obtém igualando sempre a função a zero. E é esse ponto que ela corta o eixo x. Não pode esquecer disso. Tá? No PSF, às vezes eles colocam pegadinhas nesse sentido. Beleza? Então, cuidado. Em frente. Então, já vimos também a questão do crescimento e decrescimento de uma função do primeiro grau, né? Quando que a função é crescente? Quando a for positivo. Quando que a função é decrescente? Quando a for negativo. Então é muito fácil de ver. Por exemplo, essa função de novo aqui, y igual a 3x menos 1, ela é crescente porque o a é positivo. Tá certo? E tem sempre essa inclinação. Então, uma função decrescente, vamos supor que ele fosse menos 3x menos 1, ela seria assim, ela cortaria aqui, nossa, ficou feia essa reta, hein? Não é nem uma reta, fica tudo torto, ó. Ela seria assim, ó, uma função nesse sentido, ó, tá certo? Essa seria uma função decrescente, né? Essa azul aí seria uma função decrescente caso aquele x ali fosse negativo, fosse menos 3x menos 1. Tudo bem? Então é fácil identificar graficamente se a função é crescente
ou decrescente. Tudo bem, gente? Vamos em frente. Vamos lá. Então vamos ver um exercício bem básico aqui, com duas alternativas, 0,1 e 0,2, vou ver se elas são verdadeiras ou falsas. Eu tenho a seguinte função, que é f de x igual a menos x mais 3. Vamos dar uma pequena observada nessa função aí. No item 0,1, eu estou dizendo assim para você, a reta que representa a função f intercepta o eixo das ordenadas em 0 e 3, menos x mais 3, essa é a função, então ela corta o eixo y no ponto de coordenada 0 para x e 3 para y. Tudo bem? E eu sei que ela é decrescente. Por quê? Porque o x é negativo, né? Se eu colocasse as coordenadas dos pontos ali, você ia verificar que daria 0 igual a 0, ou seja, daria uma situação correta. Tá? Mas montando a função, ó, o B é o ponto onde ela corta o eixo x. Então seria o 3 nesse caso, né? E a inclinação é ela de uma reta decrescente. Então, realmente, esse item é um item verdadeiro, tá? A reta que representa essa função f corta o eixo das ordenadas no ponto de coordenada 0 e 3. O B é sempre o ponto onde ela corta o eixo y. Tudo bem? E nós temos aqui também f é uma função crescente. Aí a gente já observou que quando o a é negativo, a função é o quê? Decrescente. Então esse item seria um item falso, tá? Um exercício bem simples, bem básico aqui, só para analisar quando que uma função é crescente ou decrescente, utilizando apenas o valor do a, né? E o valor do b. Tudo bem? Bom, a gente vai fazer agora um exercício que é um exercício muito comum em provas de PSS, né? Aquelas figurinhas carimbadas. Sempre aparece um exercício como esse em provas do PSS, por exemplo. Ele diz para você que existe uma função afim, né? Então, você sabe que a função afim tem qual forma genérica? F de x igual a x mais b. Isso eu sei, tenho certeza, tem que lembrar. Você falou em função afim do primeiro grau, genericamente ela é assim, f de x igual a x mais b, tá? E ele te dá dois pontos dessa função, f de 2 igual a 1 e f de menos 1 igual a menos 5. Quando ele diz que f de 2 igual a 1, ele está dizendo para você o seguinte, quando x vale 2, o y, que é o f de x, vale 1. E quando x é igual a menos 1, o y, que é o f de x, vale menos 5. Então ele está dando para você dois pontos dessa função, tá certo? O que eu faço? Eu pego essa mesma função, f de x igual a x mais b, e tiro o x e tiro o y, tá certo? Então, duas vezes eu vou fazer isso, ó, tá? Vou pegar essa função e escrever duas vezes a função, tirando o x e o f de x. Então, na primeira que eu montei aqui, igual a a mais b, no lugar do x eu vou colocar 2. E no lugar do y eu vou colocar 1. Né? Por quê? Porque o ponto é 2 e 1. Quando o x é 2, o y é 1. Então, no lugar do x eu coloco 2 e no lugar do y eu coloco 1. E faço a mesma coisa para o outro ponto. Né? Quando o x é menos 1, o y é menos 5. Então, no lugar do x eu coloco menos 1 e no lugar do y eu coloco menos 5. Aí eu acabo montando duas equações em função de a e b. Ó. 1 igual a 2a mais b e menos 5 igual a menos a mais b. O que vai me dar, então, um sistema de equações para resolver. Né? 2a mais b igual a 1 e menos a mais b igual a menos 5. Tudo bem? Então, agora com esse sisteminha simples, 2 por 2, eu consigo resolver e achar os valores de a e b. Eu posso resolver esse sistema usando o método da substituição ou o método da adição, que é o que eu vou usar agora. Tá certo? Então, usando aqui o método da adição. Tá? Vou primeiro, eu observo que se eu somar direto, eu não vou eliminar letra nenhuma. Né? 2a menos a é 1 e b mais b é 2b. Então, o que eu observei? Se eu multiplicar por menos 1 a segunda equação inteira, a segunda equação vai inverter todos os sinais. Fica a menos b igual a 5. E daí, na hora de somar as duas membro a membro, b com menos b vai dar 0 e eu elimino a incógnita b. Lembrando que não é obrigatório ter que eliminar a b, você poderia eliminar a. Se eu multiplicasse por 2 a equação de baixo, ia aparecer menos 2a. Aí somando com 2a de cima daria 0. Então qual letra você vai eliminar? Tanto faz, você escolhe. Eu decidi eliminar o b, porque eu vi que era b com b positivo, multiplicando uma por menos 1 faria aparecer o menos b, que somado com b daria 0. Mas eu tenho que multiplicar todos os termos da equação por menos 1, não esqueça disso. Por isso fica a menos b igual a 5. Tá? Bom, aí para resolver pelo método da adição, você soma as duas equações membro a membro. 2a mais a é 3a, b menos b é 0 e 5 mais 1 é 6. Então 3a igual a 6.
Aí você passa o valor do 3 dividindo, 6 por 3 é 2, e o A, portanto, é 2. Tá certo? Bom, como é que eu faço para achar o valor do B? Eu vou em qualquer uma das duas equações, nesse caso aqui eu escolhi a segunda, e substituo aqui ó, este A por 2, que é o valor que eu achei para A. Então eu coloco menos 2 mais B igual a menos 5, o menos que já estava antes ali, né? Ó, aliás, nem substitui aqui, né? Eu substituí nessa de cima aqui, ó. Tudo bem, eu até colocar em vermelho aqui, ó. Aqui, ó, substituir este A por 2, que é o que eu achei. Então fica menos 2 mais B igual a menos 5. Poderia ter substituído pelo A na primeira equação? Sim, aí só multiplicava. 2 por 2 daria 4. Tanto faz. Tá? Mas eu preferi, nesse caso, então, substituir na segunda equação o A por 2. Beleza? Bom, aí passando esse 2 para o segundo membro, eu vou ter que B igual a menos 5 mais 2, portanto, o B vale menos 3. Então, eu tenho certeza que o A vale 2, tá certo? E o B vale menos 3. Tudo bem? O B vale menos 3. Certo? Então, agora eu tenho certeza absoluta que a função tem a seguinte fórmula. F de x igual a 2x menos 3. Substitui o A por 2 e o B por menos 3. Esse é um exercício clássico de vestibular de PSS. Ele pede para montar a função do primeiro grau, dados dois pontos quaisquer dessa função. Se ela é do primeiro grau ou afim, você já sabe que genericamente ela é f de x igual a x mais b e vai montar o sisteminha. Beleza? A gente vai fazer outros exercícios, depois eu gravo uma aula com mais alguns exemplos de exercícios de funções do primeiro grau, mas eu vou deixar indicado já na plataforma quais exercícios vocês devem começar a fazer aí da apostila de vocês da matemática no primeiro ano, né, para que vocês já comecem a desenvolver, então, esse assunto das funções do primeiro grau. Qualquer dúvida, próximas perguntas. Tá bom? Um abraço e até a próxima.